Aleluia! Hoje é 21 de junho, Provérbios capítulo 11 diz: aquele que dá liberalmente será acrescentado sobre riquezas, mas o que retém mais do que é justo será para ele pura perda. Tiago 4 diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso já está pecando. Todos nós que sabemos que temos que servir ao Senhor, que temos que fazer o que é bem, temos que fazer o que é certo, temos que fazer o que é justo, socorrer, ajudar. Temos que fazer. E se você fizer isso, Deus te acrescentará muito mais sobre a tua vida. Se você reter aquilo que sabe que tem que fazer para o reino ou ter para pessoas, isso será pura perda para você. Então, no geral, a palavra de Deus está dizendo: todo aquele que sabe que tem que cumprir com a palavra de Deus e não cumpre, não obedece os princípios da palavra, será levado até para a pobreza. É a Bíblia que está dizendo isso. Ou seja, pessoas que são infiéis até mesmo nos dízimos e nas ofertas. E eu tenho falado isso muito para pastores. A maioria dos pastores não são dizimistas e ofertantes. E aquele que deixa de pregar o evangelho, aquele que deixa de servir na obra, aquele que deixa de socorrer pessoas, aquele que deixa de estender a mão para os outros, comete pecado, como diz Tiago 4. Então seja fiel a Deus em tudo, meus irmãos. Você vai ver que todos os homens da Bíblia, quando se lançavam para fazer alguma coisa, eles faziam com zelo, eles faziam com dedicação, eles se entregavam. Você vê que um homem que era pastor de ovelhas se tornou um guerreiro sanguinário, violento. Mas acima de tudo, ele era adorador. E o que fez Deus com esse homem? Eu me emociono. Deus chega e coloca um título nele que outra pessoa não teve na Bíblia: Davi, homem segundo o meu coração. Por quê? Porque era um adorador nato, era uma pessoa que se rendia mesmo diante do Senhor. Hoje nós estamos completando 24 dias de subidas a este lugar. Não foi peso, não foi doído. Não, meu irmão, foi feito com prazer. Teve cansaço, teve garganta inflamada, teve dor no corpo, teve gripe, teve isso. Mas não foi um prazer servir a esse Deus. E é isso que Deus está procurando em nós. Aleluia! E quando esse Provérbios fala sobre isso, que aquele que retém, aquele que não dá liberalmente, isso se aplica a muitos líderes. A maioria dos líderes não são dizimistas fiéis, não são ofertantes fiéis. E quando dizem que dão dízimos, entregam no seu próprio ministério. No seu próprio ministério é conveniente entregar. É porque de onde ele tem resultado, é como se fosse uma empresa. Agora experimenta fazer como Abraão, de entregar o dízimo para uma pessoa estranha. Não, muitos não querem fazer. Na verdade, porque a maioria dos líderes são avarentos, são gananciosos. É como se costuma dizer, são fontes que não jorram águas. Só vem para eles, na verdade são açudes que só retêm água. Mas todos precisam aprender a ser fiéis ao Senhor. E como é que vão pregar para as ovelhas? Sejam fiéis, andem em fidelidade, sejam sinceros. Se na verdade eles não são, é aquele ditado: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. E isso também se aplica aos cristãos que retêm mais daquilo que é justo. Em que sentido de pregar o evangelho? Final do livro de Mateus fala o quê? Ide pelo todo mundo e pregar o evangelho. Marcos também fala sobre isso. Então quem sabe que tem que pregar o evangelho e arranja desculpa, inventa um monte de história para não fazê-lo, você está pecando. E se você está pecando, Deus pode ser impedido de ouvir as tuas orações, porque a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Todo cristão sabe que tem que ler a Bíblia e orar todos os dias, mas não faz, você está pecando. Sabe que tem que colocar a mão na obra para ajudar a obra, o reino, o ministério. Sabe que tem que cultuar, sabe que tem que estar na presença de Deus, sabe que tem que fugir do pecado, sabe que tem que andar em santidade. Não faz? Meu Deus, ele está dizendo, se você retém, vocês poderão se levar até mesmo à pobreza. É a Bíblia que está dizendo isso. Se desperte, meu irmão. De fato, meus amados, tanto líderes como os cristãos em geral, na maioria das vezes, são avarentos, são mesquinhos, são egoístas. Tem pessoas que às vezes têm coisas em casas que não usam há muito tempo, mas não dá para ninguém. Pode ajudar alguém com cesta básica, com socorro, com uma provisão, mas não faz. Você acha que não tem tantos assim? Eu me lembro claramente que um tempo atrás nós ajudamos uma família, não uma, mas centenas de famílias lá em Salvador, Bahia, no tempo da pandemia, onde igrejas grandes, líderes que tinham condições financeiras, não davam uma cesta básica para ninguém.
Será que essas pessoas, quando cai, quando quebra, foi um acaso? Não, está escrito. Se você retém, você pode ser levado à pobreza. O Senhor Jesus nos diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. Seja aquele que estenda a mão para o outro, como o samaritano que ajudou alguém que nem conhecia. E tanto líderes como os cristãos em geral, se você não é fiel no ministério, você não está sendo só infiel ao ministério, você está sendo infiel à palavra de Deus. Quando você deixa de ajudar alguém, de socorrer alguém, você pode estar deixando de ajudar o Senhor. O que foi que Jesus disse? Tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estive nu e não me vestistes. Quando você deixou de fazer a um desses pequeninos, a mim você deixou de fazer. Então tome cuidado. Você pode estar sendo testado todos os dias, mas muitos não estão sendo aprovados nos seus testes. Então seja fiel ao Senhor, à palavra de Deus. Não retenha nada daquilo que tem que fazer pelo reino e pela obra de Deus, por vidas. São as vidas que importam, queridos. Então, em nome de Jesus, socorra, ajude, invista no reino, cuide de vidas, levante pessoas, prega o evangelho. Não retenha aquilo que você sabe que tem que fazer para o Senhor.